Muito bem, vamos fazer a leitura do Código Tributário Municipal de Dourados, versão atualizada. Tá? O link está aí na descrição. Disposição preliminar, artigo 1º. Esta lei institui o Código Tributário do município de Dourados, que regula e disciplina, com fundamentos na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional, nas leis complementares e leis orgânicas do município, o sistema tributário municipal e as normas tributárias aplicáveis no município. Então, basicamente, o que essa lei vem instituir é isso aqui, o sistema tributário municipal e as normas tributárias aplicáveis no município. Tá? Mas com base em quê? Com base na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional, em leis complementares, na lei orgânica do município, certo? Livro 1 do Sistema Tributário Nacional, título 1 das Disposições Gerais. Artigo 2. O sistema tributário municipal é regido pela Constituição Federal, pelo Código Tributário Nacional, pelas leis complementares federais, instituidoras de normas gerais de direito tributário, pelas resoluções do Senado Federal aplicáveis ao município, pelas leis ordinárias federais, pela Constituição Estadual e pelas leis complementares e ordinárias estaduais nos limites das respectivas competências, pela Lei Orgânica Municipal, pelo Código Tributário Municipal de Dourados e demais leis complementares e ordinárias municipais tributárias. Então, tudo que envolve o sistema tributário, nós vamos ter por base Constituição Federal, né, Código Tributário Nacional, leis complementares federais, falando sobre normas gerais de direito. Lembra que quem que pode falar sobre normas gerais de direito? A União, né? E é através de lei complementar, por isso uma lei complementar federal, certo? Então esse artigo é muito bom, que dá um norte, né, para quem vai trabalhar na área de tributos. Está aqui sua base, né? Sua base vai ser tudo isso aqui. Você vai ter que estudar todos esses dispositivos. Artigo 3º. Tributo. Aqui ele vai definir o que é tributo, né? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então aqui ele trouxe o conceito de tributo. Quem já estudou o CTN está acostumado com esse conceito, que tributo é uma prestação pecuniária compulsória, tá? Então ele é pecuniário, vai ter pecúnia, você vai pagar com dinheiro. É compulsória, você não escolhe pagar ou não, tem que se pagar, tá? É em moeda ou cujo valor nelas possa exprimir. Que não constitua sanção de ato ilícito. O que é isso? Não constitua sanção de ato ilícito. Não pode ser multa. Tributo não é multa. É instituído por lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Artigo 4º. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador. Então, olha bem essa frase. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador. Então, a natureza do tributo é determinada pelo fato gerador, tá? Da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la. Olha só, então veja, a natureza jurídica do tributo é determinada pelo fato gerador e ainda é irrelevante, tá? A denominação e demais características formais adotadas pela lei, a destinação legal do produto da sua arrecadação. Então, qual o nome de um tributo, né? Eu consigo determinar a natureza jurídica? Não, porque é justamente isso que o artigo 4º está me falando. Ele fala assim, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador. Pronto. E ainda ele ressalta, né? Porque ele poderia simplesmente colocar, é determinado pelo fato gerador. Pronto, acabou. Não precisa de mais nada. Mas ele colocou, isso aqui é um alerta, né? Fala, olha, é irrelevante, preste atenção, é irrelevante a denominação e demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto da sua arrecadação. Então,
Então, o destino da arrecadação de um tributo é relevante para se determinar a natureza jurídica? Não. A única coisa que se pode usar para determinar a natureza jurídica do tributo é o fato gerador, beleza? Artigo 5º. Os tributos são impostos, taxas e contribuições. Então, aqui para o Código Tributário Municipal de Dourados, tributo é isso: imposto, taxa e contribuição. Vamos ver que agora ele vai falar o que é imposto. Parágrafo 1º. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, olha só, imposto é o tributo cuja obrigação, olha só, o imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, o que ele está dizendo? Olha, imposto é uma espécie de tributo, beleza? E a obrigação, tá? Lembra que tributo é uma prestação compulsória, você não escolhe, então é obrigação, certo? E essa obrigação, ela tem um fato gerador que independe de qualquer atividade estatal específica, tá? Então aqui é aquela grande lenda que existe, né? Se eu pago IPVA, as estradas tem que ser, não pode ter nenhum buraco, mas IPVA é um imposto, né? E você paga IPVA, mas não está vinculado à reparação de estradas. O governo faz com aquele dinheiro o que ele bem entender. Claro que existe determinações legais, mas basicamente é isso. O do imposto ele destina para aquilo que for a política pública dele, tá? Taxa. Taxa é o tributo que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Aqui tem várias informações importantes sobre a taxa. Por quê? A taxa, primeira coisa que ele fala aqui, é um tributo, beleza. Isso aí você já sabe, porque aqui em cima ele disse para nós, né? Ele diz para nós que os tributos são impostos, taxas e contribuições. Beleza. Então, taxa é um tributo, já sabemos. O fato gerador da taxa, isso cai muito em prova. Por quê? Só pode ser duas coisas. Ou o exercício regular do poder de polícia, e tem que cair dessa forma: exercício regular do poder de polícia. Ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível. Aqui também você tem que tomar cuidado. É qualquer serviço público? Não. É aquele serviço público que seja específico e divisível. Outro aspecto que ele pode trabalhar é isso aqui. Tem que haver a utilização efetiva? Não. Basta que seja colocado à disposição, né, que é o potencial. Ele ainda fala no final. Prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Que é isso aqui. A efetiva ele está usando. O potencial está lá à disposição dele. Certo? Então, relembrando aqui, né? Taxa, fato gerador, são dois. Quais? Primeiro, exercício regular do poder de polícia. 2. Utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível. Certo? Parágrafo 3º. Contribuição de melhoria. É o tributo que tem como fato gerador a valorização imobiliária em decorrência de obra pública. Pronto. Essa é a contribuição de melhoria para o município de Dourados, tá? Parágrafo 4º. Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, a famosa COSIP. É o tributo instituído para o custeio de serviços de iluminação pública decorrentes da instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública, além de outras atividades a eles correlatos. Vou repetir. Então, contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública é o tributo instituído para o custeio dos serviços de iluminação pública decorrente de instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede.
e aquilo que for correlato também. Então, além da instalação, manutenção, porque uma vez que instalou, tem que dar manutenção. Uma vez que você tem instalações, está mantendo, tem que pensar no melhoramento, tem que pensar na expansão e atividades correlatas. Competência tributária das disposições gerais, artigo 6º. A competência tributária, ela é indelegável. Então diz aqui, ó, a competência tributária é indelegável, salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida pelo município a outra pessoa jurídica de direito público. Vamos entender isso aqui. Ó. Ele está falando, a primeira informação que ele traz é isso aqui e a gente tem que gravar no coração. A competência tributária é indelegável. Ponto. Salvo, aí ele traz algumas exceções. Então, qual é a regra? Que a competência tributária é indelegável. Salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas. Então, toma cuidado. A competência é indelegável. Mas, existem algumas situações que eu posso delegar. Quais tipos de função? A função de arrecadar. A função de fiscalizar. Então, eu posso delegar a função de fiscalizar? Sim. Né? De executar leis, de executar serviços, de executar atos, de executar decisões administrativas. Então, tudo isso pode ser, sim, delegado. Tá? No caso, é conferida pelo município a outra pessoa jurídica de direito público. Outra situação. Então, veja, é qualquer tipo de pessoa que vai arrecadar, ou vai fiscalizar, ou vai executar? Não. É do município para outra pessoa jurídica de direito público. Direito público. Então, ele não vai pegar um particular e colocar para fazer isso, tá? Mas ele pode delegar. Certo? A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem ao município. Sim, uma vez que ele delegou, por exemplo, ele delega a função de fiscalizar tributos, por exemplo. Então, junto com essa delegação, vai as garantias e os privilégios, tá? Que antes era do município, mas ele está delegando, vai junto às garantias e os privilégios. A atribuição pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral do município. Então, isso aqui é extremamente importante. Ó. A atribuição pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral do município. Tá? Então, a qualquer momento pode ser revogada. É a título precário, né? Em qualquer momento ela pode ser revogada, porque a competência é do município. Né? Não constitui delegação de competência o cometimento a pessoas de direito privado do encargo ou da função de arrecadar tributos. Olha só. Aí você vai falar, não, mas eu acabei de ver que a função de arrecadar, eu não posso passar para uma pessoa de direito privado. Tudo bem, mas é que a gente acaba confundindo aquele fato de... Porque a pessoa está só pagando um boleto. Né? Então, você vai numa lotérica e paga o seu IPTU, por exemplo. A lotérica, ela só está fazendo o papel de correspondente bancário ali mesmo. Né? Não é ela que, de fato, está arrecadando aquele tributo. Isso aqui na cabeça das pessoas, né, no popular, parece que é ali que está acontecendo a arrecadação, mas não. Ela vai simplesmente pegar aquele valor, transferir para a conta de quem de fato que está arrecadando, que no caso é o município ou uma pessoa de direito público, que ele passar a delegar essa função. Mas então o que ele está dizendo é basicamente isso. Ó, não constitui delegação de competência o cometimento a pessoa de direito privado do encargo ou da função. Aqui ele poderia colocar do recebimento de tributos, né? Podia tirar esse arrecadar que acabava com isso, mas enfim. Vamos pelo texto da lei. Então pode cair um literal isso aqui na prova. Não constitui delegação de competência o cometimento da pessoa de direito privado do encargo ou da função de arrecadar tributos. Beleza? Duas informações você tem que levar para a prova. Tá? Lembrar desse texto aqui de cima, né? Lembrar que
arrecadar, fiscalizar, executar lei, executar atos, pode ser delegado por uma pessoa de direito público. E lembrar que o que ele está falando aqui no parágrafo 3º é sobre os bancos que estão onde você vai pagar o seu boleto. Artigo 7º. Tá. Vamos deixar o artigo 7º para o bloco 2. Vamos encerrar o bloco 1 aqui. Tá? Um abraço e te espero no bloco 2.